E se eu te dissesse que Vingadores Ultimato pode ter criado o maior vilão do multiverso sem ninguém ter percebido? E pior, o responsável por todas as incursões pode ser o próprio Steve Rogers. Bom, essa teoria tá explodindo na internet e quando você conecta os pontos fica difícil de ignorar. Oi, eu sou o Vini e seja bem-vindo ao Viniverso. E hoje a gente vai mergulhar na teoria que reescreve tudo que a gente acha que sabia sobre o final de Endgame. E tem mais. Isso pode ser exatamente o que a Marvel está preparando para o futuro com o Doutor Destino. Qual seria a conexão do Steve com essas incursões? Nas HQs, o multiverso morre por conta dessas incursões. E nessa teoria, as incursões começam por conta do Steve. Agora, junta tudo. O Steve cria anomalia, essa anomalia vira o ponto central das incursões, e o Doom vai rastrear isso. Ou seja, o Steve ele não vai destruir o universo diretamente. Ele cria o primeiro erro impossível de corrigir. Porque isso pode funcionar, porque o Steve representa a ordem, moral e o herói perfeito. Então, quando o colapso começa por ele, isso quebra completamente a lógica do MCU. E também dá um motivo muito bom pro Doom fazer o que ele faz. O Doom não vai ver o Steve como um vilão, ele vê como o ponto da falha do sistema. Então, quando todo mundo tenta salvar multiversos, o Doom vai pensar maior. Isso nunca vai parar enquanto a realidade existir desse jeito. E aí vai entrar guerras secretas. Ele não vai salvar o multiverso, ele substitui o multiverso. Então eu trouxe alguns pontos que eu acho que pode fazer essa teoria ter sentido. O erro que todo mundo ignorou. No final de Endgame, o Steve volta no tempo pra viver com a Peggy. Cena linda, final perfeito, só que tem um problema. Isso não deveria ter acontecido, porque segundo as próprias regras do filme, uma mudança no passado cria uma nova linha do tempo. Ou seja, o Steve não voltou pra casa, ele criou uma realidade totalmente nova. E ninguém, absolutamente ninguém, questionou isso. Mas e se essa decisão foi a origem do colapso do multiverso? A linha do tempo é legal. Agora entra Loki. A série deixou claro que a TVA poda qualquer linha do tempo que foge do padrão. E agora me diz, o Steve ficar no passado não é literalmente isso? Uma anomalia, um erro, um ramo que nunca deveria ter existido. Então pensa comigo, essa linha do tempo do Steve não deveria ter sido apagada? E se ela não foi? E se alguém impediu que isso tivesse acontecido? Loki sabia de tudo. A teoria diz que Loki descobriu isso antes de todo mundo. E isso faz sentido, logo após ele ter se tornado o guardião das linhas do tempo. Ele literalmente vê tudo. Então imagina essa cena. Loki encontra Steve vivendo tranquilo com a Peggy. E aí ele vai mandar real. A TVA vai vir apagar tudo. E agora você tem um conflito absurdo. Steve quer proteger sua família, a linha do tempo dele é ilegal, e o multiverso já tá começando a quebrar. A decisão que piorou tudo. Então Loki faz algo inesperado. Ele tira o Steve daquela realidade. Leva ele pra um lugar onde ele nunca existiu, que seria a Terra do Quarteto Fantástico. E isso não é aleatório, porque é nessa realidade onde as maiores histórias de multiverso acontecem. E é aqui que entra o cara que muda tudo. Doutor Destino. Enquanto tudo isso rolava, Doutor Destino já estava rastreando o colapso do multiverso. Incursões acontecendo, universos colidindo, tudo sendo destruído. E todas essas destruições levavam para um único ponto. Um homem, uma decisão, 2019, Steve Rogers. E isso se conecta diretamente com os quadrinhos de Guerras Secretas, porque lá o Doutor Destino ele se torna o centro do multiverso. E é aqui que essa teoria fica boa. Quando o multiverso começa a morrer, o Doutor Destino toma uma decisão absurda. Ele não tenta salvar tudo. Ele simplesmente cria um novo tudo. Mas agora pensa comigo, e se no MCU tudo isso existir foi apenas por uma escolha? A escolha do Steve de voltar no tempo. Porque se todas as incursões levam para um ponto, se todo colapso começa com uma falha, então o Destino ele não tá lá lutando contra heróis, ele tá lutando contra um erro. E esse erro tem nome. Steve Rogers. Talvez o maior herói da história da Marvel seja o motivo para tudo estar acabando. E o Doutor Destino não seria o vilão da história. Seria o único disposto a fazer o que precisa ser feito. E se isso for real, a Marvel não tá construindo só um vilão. Ela tá construindo um julgamento. O encontro com Reed e Doom. Agora imagina essa cena. Reed Richards e Doutor Destino encontram Steve e explicam. Você tentando viver uma vida normal está matando multiversos. Isso vai soar um pouco pesado pro Steve porque basicamente uma escolha que ele tomou para ele está afetando o destino de muitas outras pessoas e infinitas vidas em multiversos diferentes. E a decisão dele agora é o que vai definir o futuro do MCU. O retorno de Steve sem escudo. Então Steve aceita voltar, mas não como Capitão América. Esse símbolo agora é do Sam Wilson. Ele volta como Steve Rogers. E isso ainda é mais forte, porque ele é o único cara que todos os heróis ainda confiam. Ele é como se fosse um elo entre os universos. Como isso conecta com o futuro? Se a Marvel realmente usar isso, o Endgame deixa de ser o fim, e vira o começo da maior crise do multiverso. E o Doutor Destino não seria só mais um vilão, seria o cara tentando consertar esse caos. Agora me diz, isso aqui é genial ou é uma viagem absurda da internet? E o mais importante, você aceitaria que o Steve fosse realmente o responsável por tudo isso? Comenta aqui, porque essa teoria ainda pode voltar pra realidade. E se isso acontecer, Endgame nunca mais vai ser o mesmo pra gente. Então é isso, deixa o like, se inscreve no canal pra estar recebendo mais conteúdos do universo cinematográfico da Marvel. Valeu!